Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar com vocês de novo. Cadê o irmão que estava cantando aqui agora? Quando eu olhei para o Senhor ajoelhado, o Senhor falou para mim que Ele está ali quebrando. E eu vou dizer algo da parte de Deus para o Senhor, me perdoe aqui o protocolo. O Senhor disse que semana que entraria o Senhor seria velório. Mas hoje Deus repreendeu o infarte fulminante que ia atacar o Senhor. Tem alguém para dar glória a Deus aqui? Recebe o milagre, porque enquanto o Senhor desceu aqui, a mão de Deus desceu também para tocar na vida do Senhor. Senta dando glória a Deus. Me perdoe, irmãos, mas quando eu olhei para Ele, eu fui tomado por Deus aqui. Uma presença de Deus foi muito forte. Meu coração gelei na hora, quando Deus falou comigo. Pastor Juvenil, pastor Gessi, é uma honra muito grande. Irmãos, aqui está o maior símbolo de humildade. Não era eu que tinha que estar aqui, era o Senhor que tinha que estar. Era eu que tinha que ouvir o Senhor. Mas porque Deus é bom, colocou esse homem, o pastor presidente, para poder ouvir alguém que está começando como eu. O maior símbolo de humildade está aqui na minha frente, esse casal. Olha como é que Deus faz. Então é uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande quando eu subo nesse altar, ainda mais com a presença desse casal lindo e que todo mundo conhece a história e sabe o quanto Deus é na vida deste casal. Pastor João Neto é meu amigo, um homem de Deus que tem me ajudado muito, porque todo aquele que começa tem que ter alguém para lhe ajudar, auxiliá-lo. E está aqui um pastor que é meu amigo, que nós conversamos horas e horas por vários assuntos e situações, e o Senhor tem sido bênção na minha vida e na minha casa. Pastor Joel, muito bom rever o Senhor. Evangelista Joel, muito bom rever o Senhor. O Jonas está ali, a Jéssica, a Mandalva, o Vitinho, uma alegria ver vocês. Famoso Tona, o Jonas é o famoso Tona, os mais íntimos vão conhecer. Os cantores aí que a gente já viajou junto, é uma honra estar com vocês. Queridos, por favor, abra mais uma vez neste mesmo tema que nós estamos com ele por tema. Mateus, capítulo 11. Versículo 29. Por favor, para nós não perdermos o objetivo da mensagem, eu quero me ater, mas eu quero passear um pouco com alguns versículos. Mateus 11, versículo 29. Eu vou ler na minha versão, eu só quero ler o 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Antes de vir a mansidão, você precisa conhecer o que é o jugo. Aprendei de mim. Antes de você ter humildade, você precisa aprender. Pois eu sou manso e humilde. Não existe humilde sem ele ser manso. Não existe. Depois vem a humildade. E para concluir, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem está me ouvindo diz amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês dentro deste tema. É um tema muito corajoso de se pregar. E é louvável esse tema. Porque hoje a gente não sabe mais quem é humilde e quem não é humilde. A gente não sabe mais o que é que precede a humildade, o que precede a honra, o que precede a submissão, o que precede o amor. A gente não sabe mais, pastor João. Porque hoje o símbolo da humildade se misturou. E uma coisa não se mistura com a outra. O que é amor, o que é humildade, o que é falta de caráter é falta de caráter. E a humildade é a porta para ativar a fé. Você só tem fé se você reconhece que você é humilde, que você não pode nada, mas quem pode é Ele. Eu vou repetir de novo. A humildade é a ativação da fé na vida de um crente. A humildade só entra dentro de um coração que está disposto a deixar ele aberto
para o Senhor colocar dentro dele aquilo que é necessário para um tempo. Existe um tempo na nossa vida que nós precisamos da mansidão mesmo, não é da humildade. Porque ninguém consegue ser humilde toda hora. Ninguém consegue ser humilde para todo mundo. Mas porque a gente é errôneo, a gente vai aprendendo a ser humilde na caminhada. O que é ser humilde? Ninguém nasce humilde, ele se torna humilde. E o que faz a pessoa se tornar humilde, pastor Joel? A pancada, a dor. Isso é normal para nós que somos cristãos ou cristãos. Por quê? Porque a humildade é algo que nós temos que carregar explícito na nossa vida e na nossa chamada. Quando eu digo explícito na nossa vida e na nossa chamada, eu não estou dizendo só de chamada, estou dizendo de vida, de conduta. A conduta de um crente não se esboça através simplesmente do modo de vestir. Porque tem gente que pensa que se vestir humilde, pastora Gessi, é um símbolo de humildade, mas não é, porque tem gente que se veste feio, mas o coração é duro. Agora tem gente que se veste com a roupa mais cara, e para ele tanto faz, tanto fez. Sabe por quê? Porque é o que eu estou dizendo para você, a humildade hoje virou uma pérola rara, porque a pérola só nasce em meio à dor. E o tema humildade serve para nós do primeiro dia que nós nascemos até o último dia. Porque todos nós vamos aprender com o Senhor até o último dia da nossa vida. Eu estou aprendendo aqui hoje, porque quando eu entrei por aquela porta aqui, eu vi a pastora Gessi, o pastor Juvenil, eu falei, Jesus, a minha história está começando agora, mas eu olho para a história deles, eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar com a minha humildade, com a humildade que eles têm? Deixa eu falar uma coisa para você, quando alguém não é humilde, para o Senhor fulminar ele é bem rápido. Agora, olha para esse casal, porque tem gente que tinha que dar muito mais honra para eles, se o Senhor está falando comigo. Tem gente que tinha que vir aqui e ajoelhar e pedir a bênção deles. Sabe por quê? Porque tem pessoas que já faltou humildade e olha para eles e fala assim, eles já estão de idade. Quando você entende o significado da honra, você entende que a humildade vem em primeiro lugar, porque a humildade abre porta para você e te leva a pessoas humildes. A pessoas que podem dizer para você, olha, eu só cheguei aonde eu cheguei, eu só estou aonde eu estou por causa da humildade. O pastor Juvenil, a pastor Gessi não precisava estar aqui. Se você parar para analisar, eu vou usar eles como exemplo. Imagina o tanto de problemas que eles têm que resolver na idade que eles têm. Imagina o tanto de situações que eles já viveram e eles continuam servindo ao Senhor com humildade. Está sentadinho, está segurando na mão. Sabe por que isso? É porque acabou-se os exemplos. Acabou-se aqueles que querem se tornar exemplo para as pessoas. Eu não estou falando de pegar microfone como eu estou pegando aqui e como eu tenho pregado em alguns lugares. Eu estou dizendo para você que falta pessoas para a gente poder olhar e falar assim, está ali alguém que é humilde. Está ali alguém que se eu pedir uma oração, ele vai orar por mim. Está ali alguém que se eu conversar com ele, o que vai sair da boca dele vai ser palavras de amor, palavra de mansidão, palavra de conserto. Sabe por quê? Porque se perdeu alguns valores. O bonito não é vir para a igreja, o bonito é vir para cá e entender que eu não sou nada, mas ele continua sendo tudo e as minhas falhas ele tem apagado e tem perdoado os meus pecados. E quando me passaram esse tema humildade, eu parei para pensar, Jonas, vou chamar de Jonas, que tona ninguém vai. Eu parei para pensar e eu falei assim, meu Deus, eu vou entrar agora numa indagação comigo mesmo, pastor Joel, porque tem muitos anos que eu não sei o que é pedir humildade para o Senhor. É porque a gente misturou humildade com obediência. A gente acha que só ser obediente, a gente se torna humilde. Não. Tem gente que obedece, mas quando vira as costas é desobediente. É obediente só na frente. Isso não é humildade. E eu parei para analisar, eu falei, Deus, tem muito tempo que eu não sei o que é pedir humildade para o Senhor. A Bíblia diz em Amós, capítulo 7, versículo 14, que o profeta Amós
ele é um agricultor, um cultivador de sicômoro. Sicômoro é a mesma árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus. E quando eu fui estudar sobre sicômoro, ele dá uma fruta, uma figueira, um figo, e esse figo só cresce, evangelista Joel, quando o agricultor ou cultivador fere ele, porque quando a chuva cai sobre ele, é aí que ele cresce. Tem gente que precisa ser como a uva, precisa ser pisado para a gente poder ver o suco da uva sair, aquilo que é de bom. Agora tem uns que Deus precisa ou prefere feri-lo para poder ver ele crescer. Não existe caminhada cristã se você não parar para fazer uma autoanálise da sua vida e você entender que Deus trabalha com um princípio. O maior princípio da Bíblia é a humildade, e a gente sequer prega isso mais. Otiniel, prova para mim, Mateus 6. O maior exemplo de humildade que Jesus poderia dar está em Mateus 6. Por quê? Porque Mateus 6 está dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Espera aí. Antes de Mateus 6, todo mundo chamava Deus de Senhor. A partir do momento de Mateus 6, Jesus está dizendo: Ele não é só o meu Pai, agora eu estou apresentando para vocês um Pai. Se Ele é o meu Pai, Ele também vai ser o Pai de vocês. Ninguém ousava chamar Deus de Pai, ninguém tinha essa liberalidade de chamar Deus de Pai. A humildade de Jesus me constrange, sabe por quê? Porque tem horas que Jesus ele é Senhor mesmo, mas tem hora que Ele é Pai. Porque eu tenho que diferenciar o que é o Senhor, o que é o senhorio, do que é a paternidade de Deus. A humildade me faz ver transparência naquilo que o Senhor quer que eu veja. Tem muita gente que vem para a igreja, mas vem sem rumo, vem sem sentido, e esquece a humildade lá de fora. Sabe por quê? Porque tem gente que está me assistindo na live, que o coração dele está cheio de rancor. E tem gente me assistindo na live e está dizendo assim: é a minha última vez que eu vou assistir um culto, eu não assisto mais culto. Deus está falando com alguém que está assistindo a live. E tem gente que vai assistir essa live, sabe por quê? Porque tem gente que não vem no culto. O diabo prende ele em casa, e ele sabe o que ele fala? Eu vou assistir a live depois, eu vou assistir o culto depois. Só que tem coisas que não é depois, tem coisas que é agora. E hoje o Senhor quer dar humildade para mim e para você. A humildade, ela vem porque Deus ele é pedagogo. Talvez você ache que você não precisa de humildade, mas o Senhor sempre tem o dia certo, a hora certa. E todo dia Ele olha para mim e fala: olha, hoje eu vou ter que colocar algo dentro de você, porque você é errôneo. Se eu não direcionar os seus passos, aonde é que você vai chegar? Aonde é que você vai concluir aquilo que você começou? A vida do crente, ela é assim. Você precisa prestar atenção naquilo que nos faz bem. É aquilo que é a estrutura. É aquilo que forma o caráter do crente. Lá fora tem pessoas humildes? Tem. Aqui dentro da igreja tem pessoas humildes? Tem. Isso não é questão de religiosidade, isso é questão de caráter cristão. Isso é questão de caráter com relacionamento com Deus. Porque tem pessoas lá no mundo que se você sentar para conversar com ele, ele tira a roupa do corpo e dá para quem ele precisa. E tem gente que às vezes não dá R$2 no sinaleiro, sabe por quê? Porque acha que o pessoal vai beber pinga. Deixa ele beber pinga, porque a Bíblia diz: quem está pobre empresta a Deus. Continua fazendo. Um dia eu estava na minha igreja, o Senhor me usou para um jovem, mais ou menos de 15, 16 anos. Ele estava no final da igreja, e a mãe dele estava do lado, uma mulher alta, aquelas negonas fortes mesmo, que você olha para ela e fala assim: essa mulher é de oração. E ela era de oração mesmo. E o Senhor me tomou para esse menino e falou com ele. E a mãe dele começou a chorar. Quando acabou o culto, a mãe dele veio conversar comigo. Mas antes dela vir conversar comigo, o Senhor colocou no meu coração: vá na casa dele. Eu falei: gente, é tanta gente que vai, tanta gente que vem, a gente faz, ninguém vê. E eu cheguei para eles e falei assim: eu vou na sua casa ainda. E ele virou para mim e falou assim: nossa, vai ser uma honra receber o senhor lá. E eu falei: eu vou, você pode preparar que eu vou. A mãe dele, quando ele saiu de perto de mim, porque quando eu disse: eu vou na sua casa, o sorriso dele abriu, pastor João, porque sabe, ninguém foi visitar ele, tem muitos tempos. Ninguém ia na casa dele. A mãe dele virou para mim, quando ele ouviu, e ele saiu para resolver alguma coisa com os jovens da minha igreja. A mãe dele falou assim: o senhor não sabe o que o senhor disse. Esse menino, tem dia que ele chora lá em casa, porque a gente sente falta das coisas. E
eu disse, eu não estou entendendo. Esse menino que está aqui, que o senhor acabou de falar com ele, é um dos meus filhos. Semana passada, faltou tudo, assim como está faltando dessa semana. Semana passada, a única coisa que ele comeu foi a ração do cachorro. É porque ser usado por Deus muitas vezes mexe no nosso caráter. Eu fui visitar ele. Quando eu cheguei na casa dele, pastor Juvenil, ele morava no final de uma roça. No final de uma roça. Numa casa inacabável, morando de favor. Que eu entrei dentro da casa dele e não tinha nada. Eu perguntei, vocês comeram alguma coisa? Eles falaram assim, nós não comemos nada porque já tem 3 dias que nós não temos nada para comer. Não tinha comida, não tinha gás. Eu falei, todo mundo entra dentro do meu carro. E eu saí com ele. Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar. Eu estou dizendo para você que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Coloquei eles dentro do meu carro. Fui lá, comprei o bujão de gás para eles. Fui lá e fiz uma compra para eles. Era 9 horas da noite. Sabe por quê? Porque quando eu sou humilde, eu entendo a voz de Deus. Quando eu sou humilde, eu deixo de ouvir a voz da minha alma e eu passo a ouvir a voz dos outros. Eu preciso viver de testemunhos também. Crente humilde vive de testemunho, vive, porque aquele que é humilde sempre tem uma história para contar. O Jonatas está ali. Eu estava um dia assistindo uma live de uma pastora de São Paulo. E ela pegou e falou assim, Otiniel, Deus mandou te dizer que Deus vai prover tudo, você vai ser surpreendido por Deus. O Jonatas encontrou comigo no sinaleiro. O meu filho não tinha nascido. E ela disse, olha, o Senhor vai prover tudo. O Jonatas fez parte da provisão, sabe por quê? Tinha muito tempo que eu não falava com o Jonatas. E ele me encontrou na rua. Eu parei do lado dele, ele tomou até um susto. E ele falou assim, Otiniel, você já comprou o berço do seu filho? Eu falei, não. Vai lá em casa e pega um berço do Vitor, que ele não está usando mais. Eu falei, pronto, é agora. Começou com ele. Ele está aqui hoje me ouvindo. Começou com ele. Cheguei na casa dele para pensando que eu ia buscar o berço. Eu cheguei lá, eu levei o berço e a conta. Sabe por quê? Porque se eu não fosse humilde, eu ia falar assim, não, meu filho não usa trem usado, meu filho usa coisa nova. E deixa eu falar um negócio para você, Deus já me quebrou muito, porque eu já fui nariz empinado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Não adianta eu pregar humildade se eu não sei o que é humildade. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu filho, a única coisa, se eu tiver comprado um bore para ele, Eliabe, é muito. Porque Deus mandava gente na minha casa 10 horas da noite, Deus mandou trazer, chegava com um monte de fralda, um monte de roupa. Deus me usou para um casal que eles eram espíritas, numa igreja. Numa quarta-feira, na minha igreja, pastor Juvenil, ela chegou lá e falou assim, meu filho, Deus colocou no meu coração e do meu esposo, a gente dá uma cadeirinha do bebê para vocês têm? Eu falei, não tem não, me dá aqui. Acabou o culto, eu fui lá no carro e peguei a cadeirinha. Era gente que aparecia de todo lado, de todo lado. Sabe por quê? Porque eu lembrei, falei, Jesus, se tu não me quebra antes, como é que eu ia receber tudo que eu estou recebendo? É usado, mas está novo. Deixa eu falar um negócio para você. Usa o usado, porque depois que chegar o novo, você vai entender o que é o ser novo. Porque aquilo que é novo, demais na nossa vida, estraga. A gente precisa conhecer aquilo que é usado primeiro, para dar valor àquilo que é o novo. Tem gente que o orgulho já tomou conta dele de uma tal forma que ele está cego. Ele não consegue mais dar uma paz do Senhor para o irmão. Ele não consegue olhar para a esposa dele e falar assim, olha, eu te amo. A humildade, pelo amor de Deus, a humildade, ela cuida dos detalhes, das coisas mais simples. A humildade faz você chegar ainda mais cedo e dobrar o joelho e falar com o Senhor. A humildade faz você levantar, como o Jonatas disse, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Talvez a tua vida não está do jeito que você queria, mas o processo de Deus ainda continua na sua vida, porque a história não acabou. Não acabou, a escola não acabou e não vai acabar. Eu tenho entendido em Deus, olha para mim, eu tenho entendido em Deus, que aquilo que Deus me dá não é só para mim. Eu profetizei na vida de um jovem aqui na vigília. Se eu não me engano, o nome dele é Uziel. Vocês ainda vão ouvir falar do nome desse menino. Eu não consigo acreditar naquilo que Deus dá para mim que não serve para o outro.
Esse menino, quando Deus me dá uma ordem, em algumas igrejas Deus me dá uma ordem, porque um dia eu indaguei, eu falei, Deus, por que tanto isso? Até conversei com o pastor João esses dias. É porque Deus falou para mim, eu estou levantando algumas pessoas que ninguém mais quer levantar. Você não vê mais pastores pegar na mão de alguns meninos novos e falar assim, meu filho, você é a próxima geração. A humildade, sabe o que é? A humildade é ensinar. A humildade também é aprender. Eu profetizei sobre ele. Sabe por quê? Porque Elias subiu, mas a capa ficou. A unção não é para cima, a unção é para a terra. E tem mulheres que tinham que pegar essas moças mais novas, essas mulheres já maduras na fé, e tinha que falar assim, minha filha, é assim, 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 assim. Sabe por quê? Porque a humildade deixou de habitar dentro do nosso coração. Os músicos da igreja não se formam mais, missionário, ou evangelista Joel, porque tem gente que não quer mais ensinar. Não existem mais pastores, porque não existem mais pastores para incentivar. É humildade? É humildade. Do mesmo jeito que eu estou pregando para você, eu estou sendo pregado para mim mesmo. Porque eu tenho que tomar cuidado com a vaidade, porque eu prego aqui, amanhã eu prego ali, amanhã eu prego em outro lugar. E eu tenho que voltar com a mesma humildade que eu tenho de subir aqui, eu tenho que voltar para casa, porque eu não sou humilde aqui em cima do altar, eu sou humilde quando ninguém está me vendo. A humildade faz você orar mais. O senhor que estava cantando aqui, tocando a viola, se eu chegar nessa idade, com essa alegria e com esse vigor. Se eu chegar, como que é o nome? Pastor Jair. Olha a alegria dele. E tem gente que para alegrar ele, pelo amor de Deus, para alegrar eles tem que dar uma roupa mais cara. Hoje, um sorriso e um abraço não alegra mais ninguém. É duro de ouvir, mas é a humildade. Eu tenho que rever esses valores com vocês, porque Deus está mandando eu rever esses valores com vocês. O valor de cantar, tem gente que não consegue cantar, não consegue ser afinado, e vê uma dupla dessa, olha para eles e fala assim, como eu queria cantar como eles cantam. O casal cantou aqui, é paixão pela tua presença. Como tem gente que quer sentir essa paixão pela presença. Como tem gente que queria sentir o que eu e você sentimos aqui dentro. Se você entendesse como é precioso os mistérios dele. Se você pudesse voltar atrás ao primeiro amor. Entrou um temor aqui dentro. Entrou um temor aqui dentro. Você lembra quando você olhava para alguém que estava enfermo, você não tinha nem fé para acreditar que ia ser curado, mas você ia lá e colocava a mão. Ainda que não acontecesse nada, mas você colocava a mão e pedia para o Senhor curar. Lembra quando você vinha trazer o dízimo? O dízimo sofrido. Mas quando você trazia o dízimo, aquele peso parece que ia embora. Sabe, o cumprimento que estava acontecendo na vida. Eu estou pregando para você sobre humildade. Como eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus curando gente aqui. Eu sinto Deus curando gente aqui. A humildade faz você reconhecer todos os seus erros, até do passado, que tu pediu perdão.
e mostra para você que você não é nada, que você não chega a lugar nenhum sem o Senhor. A unção abre a porta para a humildade entrar dentro de você. Sabe por quê? Porque foi a unção que Davi recebeu que abriu a porta para ele. Foi a humildade de Zaqueu de subir em cima de uma árvore, porque ele tinha potencial e ele tinha autoridade de fazer, sabe o quê? Abre caminho para mim, porque eu sou alguém importante, eu quero que Jesus entre dentro da minha casa. Jesus é tão lindo e fala assim: meu filho, desce, porque você tem que descer. E depois que você desce do pedestal, eu entro dentro da sua casa. E quando Deus entra, Ele arruma tudo que está desorganizado. Ele mexe aonde tem que mexer. Hoje Ele está mexendo na humildade. Amanhã Ele vai mexer no teu caráter. Amanhã Ele vai mexer na tua mente. Amanhã Ele vai mexer na tua forma de pensar. Amanhã Ele vai colocar você para viver outra situação, para você ver que Ele continua sendo Deus. Não para. Deus, Ele não para, pastor João. Deus, Ele não para de trabalhar na vida de um ser humano. Ele não para. Gente, as igrejas onde eu tenho que passar, como podia ter esse tema? Como podia ter esse tema? Tem gente que fica olhando assim: eu já nem sei mais o que é humildade. Tem gente que a vida dele já está assim, sabe? Eu já ajudei tanta gente, eu já fiz para tanta gente, e ninguém fez para mim. A humildade não é para você, a humildade é para os outros. Porque se você não fizer para os outros, como é que você vai saber que você é humilde? Eu vou repetir para você: a humildade não é para você, a humildade é para os outros. A humildade faz você chegar um pouquinho mais cedo e limpar a igreja. A humildade faz você ajoelhar no altar ainda. A humildade ainda faz você parar de pedir para você e você pedir para os outros. Porque você já tem muito. Você já tem muito. Eu já tenho muito. Sabe por que eu tenho muito? Porque meu pai hoje ele é presbítero da igreja presbiteriana renovada. Meu pai não chegou aonde eu cheguei. Eu já tenho muito. Eu já fui aonde a minha mãe não foi. Eu já tenho muito. E eu vou te falar, eu ainda tenho muita promessa que vai se cumprir. Então eu já tenho muito, porque eu já estou dando glória pelo aquilo que vai ser cumprido na minha vida ainda. Então, se eu sou grato a Deus, eu tenho humildade, eu tenho que reconhecer que é Deus que me dá. Então, se Deus me dá, Deus me prospera, eu vou fazer para alguém. Irmão, Deus me conhece, Deus sabe que eu não venho pregar por causa de oferta, porque ministério para mim não é profissão. E hoje está se misturando muito. Ministério hoje está virando profissão. As pessoas estão estudando a Bíblia, estão aprendendo a oratória, estão subindo em cima dos púlpitos, desconcertado, e está indo por causa de oferta, está indo por causa de dinheiro. Eu não estou aqui por causa do dinheiro, eu estou aqui por causa da presença de Deus, que talvez Deus quer me usar para alguém. Alguém que talvez estava querendo desistir hoje. Alguém que estava pensando em largar o casamento. Alguém que estava pensando em cancelar o projeto. Alguém que estava desanimado da fé, porque a gente desanima mesmo. Só que eu não paro. E eu não posso parar na minha vida. Você sabia que tem gente que olha para você e fica assim: gente, como é que essa pessoa consegue ir para a igreja toda quinta-feira? Porque essa igreja era para estar lotada. Sabe por que não está lotada? Porque falta humildade no coração de alguns. Pastor Juvenilson, me perdoa, mas é o que Deus está me falando. Porque tem gente que era para ter sentado nessa cadeira aqui, ó. Só que tem gente indo para outra igreja, em vez de vir honrar a igreja que curou ele, que sarou ele, que edificou ele na fé. Porque quem vem para um culto deste é porque entende e sabe que precisa de humildade na presença de Deus. A gente podia muito voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O começo das obras cristãs. Tem gente que por causa da idade, que subiu a idade, já disse: não, meu tempo já passou, eu já fiz muito. Deixa eu falar algo para você. Existem jovens como eu, que se espelham em alguém maduro como você, para me continuar na minha caminhada. Eu vou ser mais humilde,
Quando acabar esse culto, eu vou pedir para o pastor Juvenil e a pastora Gersi orar por mim. Sabe por quê? Porque quem me coloca num culto como esse é alguém que tem humildade. Eles são o espelho da minha humildade. Quando acabar o culto, o amor, ou o primeiro amor, faz você ainda chegar nos teus pastores e falar assim: pastor, eu estou com uma causa na justiça, o senhor pode me abençoar? Eu sou da época que ainda a gente pegava a chave do carro. Pastor, Deus me deu um carro, o senhor pode ir lá ungir meu carro? Eu estou numa igreja que ela tem alguns anos. Eu não sei exatamente quantos anos o Jardim América tem, mas tem longos anos. Dia 30 agora vai fazer 60 anos. 60 anos. 55 anos de ministério do casal, do pastor Juvenil e da pastora Gersi. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que é suas referências? Quem é que você está se espelhando no teu trabalho? Quem é que você está se espelhando no seu ministério? Porque hoje a gente não espelha mais em pastor, a gente espelha em coach, internet. Se falar que vem profeta revelar aqui, irmão, lota. Hoje o povo não quer mais ouvir a palavra. Hoje o povo quer o iFood, quer entregar tudo pronto. Quando Deus me usa em revelação, eu não priorizo revelação. Ela vem. E quando ela vem eu não consigo guardar. Mas o que faz eu estar de pé não é as revelações. O que me coloca em cima de um púlpito não é a revelação. É pregar a palavra de Deus. Eliabe, coloca para mim, por favor, Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, segura, juntas e ligaduras, o que move você é as juntas e as ligaduras. No mundo espiritual, você tem uma junta e você tem uma ligadura. A junta e a ligadura hoje é a humildade, porque está sendo liberado no altar hoje para você. Vai crescendo e aumentando de Deus, e em aumento de Deus. 20, Eliabe, por favor. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? 21. Tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis. 22. As quais coisas todas perecem pelo uso. A humildade não acaba, ela não tem validade, ela tem essência e ela tem qualidade. A humildade, você aprende ela e com o tempo ela vai aprimorando você, porque a humildade vai colocar você em lugares grandes, mas você não precisa abrir a boca, porque a humildade, quando você cala a boca, Deus fala por você. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, o último versículo, que é o 23, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Olha para mim, aquilo que é gerado em Deus e através de Deus, não sai de mim, ela permanece, ela continua em mim, ela gera um fruto. Aquilo que Deus que tem que fazer na minha vida, no tratar de mim, como ser humano, como pai, como esposo, Deus ele precisa fazer dia após dia. Não queira atravessar as coisas que Deus tem para você, colocando subterfúgios dentro de você, o nosso achismo.
Porque o nosso achismo anula a essência de Deus. A humildade não vem só com experiência, a humildade vem com segurar a língua. Porque quando a gente segura a língua, a gente aprende com os outros. Josué foi humilde para ouvir Deus e falar: olha, eu quero que o povo fique em silêncio, porque se vocês ficarem em silêncio, eu que vou derrubar a muralha na hora certa. A humildade faz você entrar e sair de qualquer lugar. A humildade coloca você em lugares que as pessoas não precisam te ver, mas Deus, Ele olha para você e vê o teu comportamento. Qual está sendo o comportamento da igreja cristã hoje? Que caminhos a igreja tem andado? Que caminhos nós temos caminhado com Deus? Como é que a gente está ouvindo a voz de Deus hoje? Como é que a gente está entendendo o que é Deus? Parece que tem gente que ouvia Deus na juventude, ouviu gente até os 30 anos, mas depois dos 30 se perdeu com tanta coisa que já não sabe mais o que é a voz de Deus. O que é a voz do Espírito Santo falar no teu coração, porque Ele fala. Ele fala. Ele é lindo demais, porque Deus, Ele não se cala. Quem tem que se calar somos nós, para Ele falar. Quando a gente aprende, quando a gente anda, quando a gente caminha, quando a gente percebe que é Deus que faz na nossa vida, a gente deixa tudo nas mãos dEle, fica em silêncio, e o Senhor senta conosco para nos ensinar. E quando Deus conversa conosco, Ele começa a apresentar caminhos para nós. E todo o caminho que Deus vai nos apresentar, Ele vai pedir para nós. Sabe o que Ele vai pedir? Ele vai pedir verdade. Ele vai pedir caráter. Ele vai pedir honestidade. Ele vai pedir humildade. Ele vai pedir obediência. Ele vai pedir renúncia. Ele vai pedir jejum. Ele vai pedir consagração. Ele vai pedir fidelidade. Está faltando alguma dessas coisas na sua vida? Porque na minha falta. Porque eu não sou perfeito. A humildade mexe conosco mesmo. Toda vez que eu prego aqui, o povo dá glória, mas quando eu saí de casa, o Senhor falou comigo: hoje eu vou falar na palavra. Hoje eu vou alinhar a gente na palavra, porque tem gente que esqueceu o que é humildade. Eu queria muito que Deus me usasse na revelação, igual Ele me usa. Um monte de gente, entregar, aquele negócio. Mas Deus falou comigo lá em casa, quando eu estava saindo: hoje vai ser dia da palavra. Hoje eu vou falar na palavra. Hoje eu vou tratar na palavra. Hoje eu vou alcançar o coração e a mente na palavra. Vai ter gente que talvez não vai sair daqui dizendo glória a Deus e aleluia, mas vai sair daqui dizendo: eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso ser um esposo melhor. Eu preciso ser um obreiro melhor, um diácono melhor, um presbítero, um evangelista, um pastor melhor. Porque a gente precisa mesmo. Se coloque de pé, por favor. Eu não sou cantor. Cantor é o Jonas, o Messias, o Silas, né? Como? Sirineu. Quando o Senhor cantava, eu vi uma mão que pegava no fígado do Senhor, porque eu via um fígado um pouco escuro e embaixo dele estava branco. E Deus disse para mim: diga para ele que eu estou pegando o fígado dele na minha mão, hoje estou curando o fígado dele. O Senhor vai sair daqui hoje com a cura. E isso que é branco era gordura. E estava debaixo. Mas eu vi a mão que pegava ele. E quando ele pegava, ele ficava vermelho. É maior. Eu vou falar para você. Eu vou cantar uma música que todo mundo aqui conhece. Sabe por quê? Porque a gente tem história. A gente tem um começo, a gente tem um meio e a gente vai ter um fim. E o mesmo Deus que estava conosco no começo, Ele também vai nos encontrar no final. Pode aumentar essa guitarra. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Canta. Em Deus. Mais uma vez, não vou calar meus lábios. Não vou
vou calar meus lábios. Manifestar. Levante a sua mão, por favor, sobre tua vida. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição. O quê? Canta. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Diga, eu sei que Deus tem pra ti mandar. Agora você vai fazer algo que a gente fazia há muito tempo e a gente não faz mais. Na minha época, pastor Gessi, quando cantava isso, pastor João, eu sei porque Deus está me levando desse jeito, eu sou muito profético, mas hoje Deus está me levando num negócio aqui, e eu estou entendendo que Deus está querendo voltar uma aliança aqui dentro dessa casa. E quando a gente cantava essa música, na minha infância, a gente saía do lugar e aí a gente cumprimentava as pessoas. Você vai fazer isso agora. Já estou terminando. Jonatas, vem cá, canta essa música, porque enquanto o Jonatas vai cantar, eu quero que você saia do teu lugar e vá cumprimentar o teu irmão. Vai cumprimentar a tua irmã, porque eu sei que Deus vai fazer algumas coisas aqui. Sai do seu lugar e cumprimenta o teu irmão. Eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Isso. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição. Olha a cura que Deus está derramando sobre essa igreja hoje. Olha a cura que Deus está derramando nessa igreja hoje. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Senhor, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. E sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição
te alcançará, porque sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Ah, se quem está assistindo em casa pudesse ver o que Deus está fazendo aqui. A minha oração é que para você que tem condições de sair da tua casa e vir para esse lugar, e talvez alguma coisa te prende aí. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Que toda algema, que toda cadeia caia por terra. Que você seja livre. Que você receba a presença do Espírito Santo aí onde você está na sua casa. Que o Senhor te alcance e te dê mais uma oportunidade de você estar aqui. Maldições foram quebradas aqui. Quando você abraça alguém, a unção que está em você vai para outra pessoa que você está abraçando. Porque o que Deus quer é uma igreja unida, não é uma igreja separada. O que Deus quer é crentes curados. O que Deus quer é crentes renovados pela presença de Deus. E eu sei que gente foi visitada aqui porque tinha gente aqui que precisava só de abraço mesmo. Tinha gente aqui que não sabia mais o que era ser abraçado por alguém que ele nunca abraçou. O tanto que é bom quando alguém que não conhece a gente, não sabe da nossa história, vira para nós e fala assim: eu posso te dar um abraço. Isso cura. E a gente quer movimento, a gente quer tanta coisa, e a gente esquece que o brotar da essência de Deus ainda continua sendo a comunhão, o aconchego da igreja. Porque tem gente que está na prova terrível, mas quando vem para cá se sente abraçado por Deus, se sente acolhido, porque há uma presença de Deus aqui. Recebe da parte de Deus isso que Deus derramou sobre a tua vida. Porque tem gente que está chorando aqui, porque sabia que tinha uma presença de Deus guardada, reservada para você e para a sua vida hoje. Você viu que eu não fui profeta para a sua vida? Quem foi profeta para você hoje foi o teu irmão que está do teu lado. Eu sou de outra igreja, mas o profeta que Deus usou hoje foi você para abençoar o teu irmão, para abraçar o teu irmão. Tu foi profeta hoje. Tu foi humilde, parabéns. É assim que Deus quer que você seja. Você que pode, levante a sua mão. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Jesus. Que o aleluia, que o glória a Deus volte para a nossa boca. Que o aleluia, que o glória a Deus volte para o nosso coração. Os crentes eram batizados dando glória a Deus e aleluia dentro da cadeia. Os crentes eram batizados na rua com glória a Deus e aleluia. E a gente está caçando palavras bonitas para o Senhor, sendo que a única coisa que Ele quer é glória a Deus e aleluia. Devolve a honra para Ele, devolve a glória para Ele. Porque quando você devolver, Ele vai colocar na tua mão a unção que você precisa, a capacitação que você precisa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoa.